O Danilo, na minha visão, é um excelente profissional, um excelente analista, não por si só, mas é porque ele carrega uma característica que é fantástica. Ele tem uma experiência no mundo real imobiliário, com avaliações, então ele já respirou muito desse ambiente real dos imóveis, né, diretamente. E hoje, por uma circunstância profissional, ele está no ambiente listado. E eu sempre digo que o mercado de fundos imobiliários, né, se a gente conseguisse colocar numa balança o quanto é financeiro, o quanto é imobiliário, eu acho que a gente não consegue precisar o quanto de um fundo imobiliário ele é um produto financeiro e de quanto ele é realmente um ativo imobiliário. Como a gente sempre fala, tem um lastro real. Tá, mas o quanto as pessoas levam isso em consideração? Se eu perguntasse para uma pessoa aqui da esquina que tem uma experiência imobiliária direta, talvez ele teria uma impressão. Mas se eu perguntar para aquela pessoa que nunca investiu diretamente no imóvel, só investiu mesmo para ele, para morar, e que está acostumado com produtos bancários, talvez ele vai dar um peso financeiro muito maior no fundo imobiliário. Se eu perguntar para um gestor de um fundo multimercado, ele vai ter uma visão diferente. Ou seja, essa é um ponto que também traz, adiciona prêmio de risco. Mas a pergunta para o Danilo é: Danilo, você não acha que existe um erro implícito aí que acabou sendo, vamos dizer assim, transbordado para o mercado financeiro, que as pessoas começaram a trazer um prêmio de risco ou um dividend yield para um fundo imobiliário que não condiz com a realidade de mercado? Ou seja, se a gente tivesse menos pessoas físicas, mais institucionais, mais investidores do mundo real, olhando para esse mercado, na hora de fazer o valuation, como você mesmo pontuou, que a gente tem que usar uma metodologia, porque exige a regulamentação, exige a metodologia, mas quando a gente normalizar um pouco mais o cenário de juros, será que esses valores patrimoniais, será que os preços que a gente está olhando hoje, eles não estão fora da realidade? Assim, estão dentro da realidade do contexto aqui agora, mas eles não estariam muito fora da realidade se a gente abstraísse um pouquinho esse mundo financeiro, essa bolha de Faria Lima, essa bolha de mercado financeiro que a gente vive e extrapolasse isso um pouquinho mais. Será que a gente não está diante de uma oportunidade incrível que está passando aí na frente de muita gente que, por mera paixão no mundo financeiro, a gente está esquecendo que o mercado imobiliário, na minha visão, no longo prazo, ele tende a falar mais alto? Desculpa alongar na pergunta, Não, mas perfeito. eu acho que você é genuinamente o mais preparado para responder, porque você respirou muitos anos esse ambiente do mundo real ali, da economia real, de valuation de imóveis reais diretos. Então, queria muito te ouvir. Perfeito, é excelente ponto que você colocou. A verdade é que a gente está numa aberração de preços hoje, viu, Baroni? Por quê? Quando a gente olha um mercado real, e o mercado real não é o do avaliador, o avaliador ele não coloca uma etiqueta e fala, olha, isso aqui vale 100 e acabou. Ele dá uma sugestão a níveis de razoabilidade quanto aquele imóvel poderia ser, né, o melhor valor para aquele imóvel poderia ser transacionado. Não leva em conta a necessidade de caixa do fundo, não leva em conta a necessidade do comprador ou a vontade do comprador de adquirir aquele imóvel, não leva em conta a emoção do mercado, e sim frente a comparativos de médias de locação, a condições mercadológicas de taxa de juros. Então, essa é uma perspectiva que é do avaliador, que ele determina o VP do fundo, né, o valor dos ativos. Existe um outro nível, que é o nível transacional, que aí esse difere de tudo. Por quê? O transacional, ele é a etiqueta do preço. Foi transacionado, é isso que vale. E o que a gente observa hoje? Essas transações ocorrendo a níveis muito, muito discrepantes do nível de mercado, do nível até mesmo da avaliação, que leva em conta essas taxas livres de risco, essas taxas de juros que estão crescentes, e algum pessimismo ali para o spread ali do pessimismo que deve ser considerado dentro de cada setor. Então, por exemplo, a gente vê essas transações ocorrendo a 30%, 40% acima do yield implícito do valor de mercado. O que é essa diferença de 30% do que é real e do que é em bolsa? Então, mas um investidor ele está comprando um prédio para receber um cap rate de 7%? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso. Ele está comprando para receber 7% ao ano, mas a valorização imobiliária dele que está naquela conta, entendeu? Então, que ele tem um ativo icônico, que ele tem um ativo muito bem localizado, que ele vai
fazer parte de um portfólio de outras centenas ou dezenas de imóveis dentro daquele fundo. Só para complementar, dando um passinho atrás, que eu acho que também está um pouquinho nessa percepção de risco do investidor, que é a questão da alavancagem dos fundos, que eu acho importante mencionar, que os fundos, eles encontraram meios para continuar crescendo. E qual que foram esses meios? Foi alavancagem. Isso é ruim? Não, o mundo imobiliário ele é feito de alavancagem, todas as empresas alavancam. Quando você vai comprar um imóvel, provavelmente você vai financiar, você vai se alavancar, então faz parte a alavancagem do meio imobiliário. E existem alavancagens que são saudáveis, não são saudáveis, a mecânica do fundo imobiliário, existe um percentual XYZ que é exato, nossa, 20%, ok? Não. A alavancagem saudável é aquela que tem o término, que tem a dívida casada. Então eu acho que essa questão do entendimento da pessoa física frente aos compromissos financeiros do fundo, que ainda também não está bem entendido por essa pessoa física, então eu acho que eles colocam mais um prêmiozinho, mais um tijolinho de prêmio ali de risco dentro dessa conta que o Baroni falou. E só concluindo assim e falando sobre essa questão de discrepância de valores, um outro ponto importante que eu não citei foi o custo de reposição, que também as transações estão sendo muito acima do custo de reposição, só que o valor de mercado está abaixo do custo de reposição. Isso é inadmissível, você ter uma negociação em bolsa inferior ao custo para você construir o mesmo prédio na mesma localidade, fazer todo o trabalho de comercialização. Comercialização é um trabalho que exige do gestor muita energia para ele manter aquele imóvel ocupado, porque um ativo de tijolo que tem vacância, ele pode assemelhar uma inadimplência dentro do fundo de CRI. Ela é talvez mais irrecuperável do que de um fundo de papel. É um dinheiro perdido que ele nunca mais voltar e que ele vai ter custo sobre aquele espaço vago. Então, para mim, é muito importante. Qual percentual do imobiliário dentro dos FIIs? Eu acho que 100%. O fundo imobiliário ele é imóvel e ele tem que ser bem gerido. Só que dentro desse 100% a gente pode dividir em caixinhas. O que é essas caixinhas? 50% quanto aquele imóvel é bom, 30%, 40% quanto aquele gestor faz com aquele dinheiro que ele está sob gestão, e 10% é a flutuação do virtual, que a gente não tem controle nenhum, que é essa simetria que a gente está observando, e essas correções elas vão existir enquanto a gente tiver esse nível de pessoas físicas que fazem essas contas mais imediatas, de renda fixa, aplicando a gente tem um problema grave no Brasil de apostas esportivas, dessas bets que sugam muito dinheiro, inclusive do varejo, que também está mais um prêmio de risco que é colocado dentro do shopping center, muito dinheiro está saindo dessas frentes do varejo, então é uma equação que ela é complexa, ela não é fácil de você chegar com uma resposta pronta para essa pergunta do Baroni, mas eu tentei abordar o máximo de questões aqui, se faltou algum ponto a gente pode revisitar. Muito bom, são vários temas, né? Acho que um outro ponto assim que leva a esse prêmio excessivo é até o prêmio de liquidez, né? O que me chamou a atenção esses dias foi que, calculando o volume médio diário do IFIX, né, negociado, e fazendo uma média móvel de 1 ano para a evolução desse volume, o que eu notei é que o volume médio diário do IFIX tem reduzido em torno de 10% ao longo de 2025, e apesar disso a gente está tendo essa recuperação robusta do mercado. Mas por que dessa redução? Muito porque o principal player, né, que investe em fundos imobiliários, que é a pessoa física, né, ela ainda não entrou assim, né, de maneira mais vigorosa vis-à-vis o que a gente já viu, né, em anos anteriores, muito por conta dessas taxas elevadas da renda fixa. Agora, fico pensando, né, no momento em que esse fluxo vir de maneira mais acentuada, voltar para fundos imobiliários, o que a gente poderia esperar de preço também, né? E aqui você trouxe diversos pontos assim super valiosos, que é o trabalho que a gente analista olha, né, e tenta digerir tudo isso para traduzir de maneira mais simplificada num relatório. Mas a gente não faz apenas, né, a projeção do fluxo de caixa futuro, né, dos imóveis que compõem o ativo do fundo para determinar o seu valor justo, trazendo todos esses fluxos a valor presente por uma taxa de desconto que compõe, além da taxa livre de risco, também o prêmio de risco para se investir naquele ativo, né, enfim, para entender se o valor patrimonial da empresa que fez o laudo de avaliação é fidedigno ou não dentro das nossas projeções, né, como analistas, mas também a gente olha muito assim transações no mercado, que é perfeito assim o seu comentário no sentido de que talvez o preço que mais vale não é o preço-alvo que a gente projeta no nosso modelo, que acaba sendo um preço teórico,
né? Embora, assim, com uma metodologia amplamente, né, utilizada, né, no mundo das finanças, mas o principal preço é aquele que tem comprador e tem vendedor, né? E o que a gente tem visto, de fato, em muitos casos, é um preço de transação imobiliária muito superior, não só ao preço de mercado, que está descontado em relação ao valor patrimonial, mas um preço mais elevado do que os próprios valores patrimoniais atuais, né? Isso traduzido também no cap rate, né? Onde a gente Exato. olha que o cap rate do imóvel, o cap rate da pessoa é o yield que ela está recebendo ao comprar aquela diversificação toda. E uma coisa que eu acho que os avaliadores... E olha, eu tentando fazer a indústria, né? Dar dica para a indústria de avaliação. Eu acho que não é levado... Os fundos imobiliários cresceram muito nos últimos 5 anos. Não é levado em conta o prêmio de risco da diversificação imobiliária do portfólio dentro da taxa de desconto. E eu acho que isso deveria ser considerado conjunto de imóveis, porque dilui muito o risco de inquilinos, de renda daquele fundo como um todo. E como que é feito o processo de avaliação imobiliária de um fundo imobiliário? Imóvel a imóvel, isoladamente, dentro do cenário de contexto de mercado de cada um dos imóveis, sem levar em conta que a gente tem centenas de imóveis, às vezes, em um fundo, ou até dezenas de prédios, 20, 30 galpões logísticos, e isso não é considerado. E isso a gente tem que considerar no nosso modelo quando a gente faz esse prêmio, quando a gente vai adequar essa taxa de desconto, que é a taxa de desconto imobiliária, para a nossa avaliação. E eu acho que nessa consideração a gente pode fazer esse ajuste de portfólio no caso que eu menciono. Professor? Aí entra de qual prisma você quer analisar, né? Então, assim, veja que se a gente pegar tudo que a gente comentou aqui nesses últimos minutos, tem muitos critérios que são buscando ali uma racionalidade. Mas a indústria de fundos imobiliários, por ter mais de 70% de pessoas físicas, a grande parte são investidores que começaram muito recentemente, boa parte desses começaram recentemente, pegaram um momento em que realmente os juros subiram e ficaram num patamar meio que proibitivo ou restritivo, dê o nome que quiser. É uma indústria extremamente passional. O mercado de fundos imobiliários ele é passional. E essa passionalidade adiciona prêmio de risco, fica mais errática a precificação. Por isso que a gente fala tanto que o mercado de fundos imobiliários ele é extremamente desarbitrado. Então, assim, muitas das vezes as pessoas tentam fazer um estudo e nós sequer temos uma base minimamente robusta de 10 anos. Talvez a gente vai ter uma base minimamente robusta de 7, 8 anos, que foi contaminada por uma pandemia e por um cenário de juros acima de 2 dígitos, com picos de inflação de 2, com deflação histórica no Brasil, com uma NTNB operando nos patamares acima da média nos últimos, desde quando existe. Então, veja, e aí você junta tudo isso com a passionalidade do investidor médio. Por que essa passionalidade? É muito simples de explicar. Como o brasileiro ele tem uma relação muito umbilical, se é que eu posso usar essa palavra aqui, com imóveis, né? Os brasileiros, em geral, eles gostam de imóveis, seja para si, seja para investimento pensando numa aposentadoria. Quando o produto fundo imobiliário ele surge como uma opção e que você tem uma rede de distribuição extremamente capilarizada para distribuir esses produtos, você tem uma combinação de fatores que tem que ser estudado, sim. Não dá para a gente colocar uma lupa só no material do Danilo e entender por que o laje corporativa está assim, por que o logística está assado, por que o papel está daquele jeito. Se você não colocar esses outros elementos exógenos para, vamos dizer assim, substanciar o estudo, talvez ele vai nos dizer muita coisa, mas não vai dizer tudo. Então, quando você traz esse aspecto um pouco mais comportamental, o estudo começa a fazer mais sentido, porque se você pegar esse estudo do Danilo e apresentar para um investidor puramente racional ou que, enfim, está fazendo uma análise de mercado agora, ou um estrangeiro, seja lá o que for, mostrar, ele vai falar assim, nossa, mas isso aqui está extremamente assimétrico, isso daqui é uma oportunidade extremamente vantajosa para o investidor de longo prazo. Sim, é verdade, no geral, sim. Não dá para generalizarmos, não dá para falar que vai ser em todos os fundos, e óbvio, não dá e não tem que dar mesmo, né, assim. Quando a gente fala de IBOV, quantas empresas do IBOV ou do IDIV são realmente investíveis ao ponto de você confiar na perpetuidade de uma carteira? E aí, quando a gente traz isso para o mundo dos fundos imobiliários, foram construídas um conjunto de premissas que elas por si só são falsas. E premissas por si só elas têm que partir da verdade. E algumas premissas são por si só falsas. E como essas premissas elas nascem falsas,
Não vai demorar muito tempo para as pessoas perceberem isso. E ao perceberem isso, começam a trazer para o mercado de fundos imobiliários e para os agentes de mercado de fundos imobiliários um nível de ruído extremamente fora dos parâmetros normais esperados para um mercado minimamente desenvolvido. E aí a gente tem que colocar tudo isso na balança, trazer prós e contras. Então, quando eu olho daqui para frente, olhando e tendo como referência o estudo do Danilo, mostra que cada vez mais os investidores vão ter que aguardar um ciclo mais completo, de juros um pouco mais estabilizados. Eu não vou aqui também ser ingênuo de falar assim, os juros vai cair para 7, 7,5 e vai ficar lá 5, 10 anos. Não vamos trabalhar com essa possibilidade, embora seria ótimo que acontecesse, mas não vamos trabalhar com essa possibilidade para a gente também não ser um pouco ingênuo e infantil aqui nas nossas premissas. Vamos trabalhar pelo menos com uma possibilidade de um ciclo um pouco mais favorável para essa turma toda que começou num momento em que não teve ainda a possibilidade de visualizar isso. Porque para quem investe há mais tempo, que viu o mercado se desenvolvendo, que acha ótimo hoje a estrutura, como o Danilo está colocando, a complexidade que tem nos fundos hoje do ponto de vista informacional, geracional mesmo, é muito interessante você avaliar tudo isso, coisa que não existia no passado. Era muito difícil você encontrar meia dúzia de opções de fundos que realmente você pudesse olhar para frente e ter uma segurança. Hoje nós temos condições de montar um portfólio com essa característica. E isso está se desenvolvendo ainda mais, está criando-se uma seleção natural ainda maior. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Enquanto nós não tivermos um outro ciclo, essa passionalidade muito negativa vai ficar ainda muito exagerada, porque a passionalidade positiva que nós tivemos, que foi no fim do ciclo 2018 e 2019, ela foi numa massa crítica bem menor e ela foi muito rápida. E ela foi muito impactada pela pandemia logo na sequência, em março, né, de 2020. E de lá para cá a gente tem todo esse cenário que eu já acabei de falar. Então, se a gente não fechar esse ciclo, e talvez ele vai demorar mais uns 3 a 4, 5 anos que seja, aí sim a gente vai ter uma passionalidade melhor equilibrada, você vai ter uma massa crítica de investidores que já vai ter experimentado uma série de questões, que já vai ter um entendimento muito mais, eu diria assim, harmonizado das premissas do mercado de fundos imobiliários, e aí as coisas tendem, é claro que as distorções e as assimetrias sempre vão existir, mas não tão quanto a gente está evidenciado nesse estudo do Danilo, é uma coisa que realmente foge da razoabilidade, né? Perfeito. Só complementando isso que você disse, dando o seu primeiro comentário sobre talvez um investidor que começou aí há 3, 4, 5 anos atrás, está um pouco infeliz, porque ele vê realmente essa retração, sei lá, de 10% nas cotas e ele recebeu talvez ali 5, 10%, dependendo do preço que ele pagou lá em 2019, ele recebeu 5% ao ano, 6% ao ano, e ele está com esse carrego bem pesado, olhando o preço médio alto. E quando você citou, Baroni, a gente está no momento inverso, né? Hoje a gente tem as cotas mais baixas e o yield lá para cima, esse yield on cost super alto. E aí, se você vem reinvestindo, vem reaportando, porque a gente compara com a renda fixa, mas uma coisa que a gente não pontuou aqui foi a questão do reinvestimento dos dividendos, que é uma coisa muito importante para os seus juros compostos acontecer. Imagina você comprar um título de renda fixa que não existe juro composto, você só vai receber prêmio. Não existe uma questão dessa. Então, dentro de um perfil de investidor que está acumulando patrimônio, o reinvestimento ele é super importante para fazer face a esse juro composto. E um outro ponto que também o Baroni colocou, quando a gente chegar nesse patamar de juros que seria mais nível saudável, inflação controlada, nível de juros, fundo imobiliário não vai estar pagando 1% ao mês. Esquece isso. Esquece. Essa oportunidade de 1% ao mês é agora, com a taxa de juros nesse momento. Quando essa curva fechar, essa taxa de yield deveria cair para 10, 9, 8. Na época da pandemia, tinha gente comprando fundo imobiliário pagando 6, 5% ao ano e estavam comprando e levando FOF a 2 vezes, lajes a 1,5 vezes, quase 2 vezes o valor justo. Então, essas assimetrias que o Baroni colocou, ela é muito importante para você observar o que aconteceu e olhando para frente falar, poxa, que cenário que a gente está? Qual que é a perspectiva e como que eu vou posicionar a minha carteira frente ao risco que eu acho que eu quero correr. Uhum. Então, eu acho que olhando para frente, novamente, é um cenário muito mais claro, porque, mas vai ter eleição, a gente já sabe quem que vai estar ali ou não vai.
O Brasil ele não vai mudar da água para o vinho em 4 anos. Essa questão de eleição é uma aberração a cada 4 anos. No segundo ano, a gente já está revendo todos os governos, estou falando de A e B. No segundo ano já estão trabalhando para a próxima, o que eu vou fazer daqui 2 anos para eu conseguir manter no poder. Então, é um cenário econômico conturbado, e sempre foi assim, e os fundos imobiliários provaram sua resiliência em todo esse período, né? O home office ele não veio para ficar, não vai ser 100%, o modelo híbrido já é realidade, o shopping center também não acabou, foram 3, 4 meses ali horríveis, mas tudo voltou ao normal, já se adaptou, logístico acelerou muito, nós temos um fenômeno que está acontecendo agora, que são os fundos multi-estratégia, que vai ser cada vez difícil para nós 3 aqui avaliar esses bichos, porque vai ter imóvel, vai ter fundo, vai ter CRI. Então, como é que você avalia e compara par a par um fundo de tijolo, por exemplo? Não, a gente vai ter que vamos criar também no Clube FI uma nova classificação, e dando spoiler aqui, nem sei se podia falar isso, mas a categoria multi-estratégia, o Clube FI também tem que se adaptar a esse novo cenário de novas nomenclaturas, novos setores, para a gente fazer e comparar, como o Baroni disse na primeira frase, banana com banana, maçã com maçã, e a gente conseguir ter uma segurança nas comparações que a gente está fazendo. O que tem me chamado a atenção é que os preços ainda são muito convidativos, como o Baroni expressou muito bem ali, é uma simetria que é impressionante. Eu tenho muito call com um investidor institucional, e aí ele me pergunta, cara, mas onde está a pegadinha aqui? Né? Porque é muito fora da realidade deles, né? Mas a verdade é que é muito em função dessa característica do principal passivo do nosso mercado. Que é pegadinha é que você não vai conseguir colocar 5 milhões todo dia nesse negócio, você vai ter que colocar aí, distribuir num mês, colocar aos poucos, e aí você vai conseguir fazer suas alocações. Exatamente. E assim, é compreensível, né, a dor do investidor de fundos imobiliários, principalmente aqueles que entraram no final de 19, comecinho de 20, né, pegando aquela grande máxima histórica que o IFIX subiu muito forte em um espaço muito curto de tempo, porque de lá para cá, de fato, a gente teve vários fatores que impactaram diretamente os preços das cotas, né? Então, não só a pandemia, mas diversos ciclos de alta de juros que também acabam afetando aqui esse mercado, é muito em linha do que a gente tem conversado aqui. Agora, o professor foi perfeito na colocação dele, de que a gente tem que alongar esse horizonte de investimento para entender assim, o desempenho da indústria com o fechamento de um ciclo. A gente ainda não teve, né, um fechamento de um ciclo muito, muito claro de lá para cá. E claro, muito disso diz mais respeito ao nosso país, que é um país que tem uma volatilidade macroeconômica muito acentuada. Né? A gente começa o ano achando que os juros vai para um dígito, então cai para 9%, 8%, de repente você está em 15% ao ano. Então as coisas mudam muito rápido aqui no Brasil e isso afeta, né, os preços ativos de modo geral. Agora o fundo está ali entregando a sua renda, o valor transacionado no mercado não é condizente com o preço de negociação, né, e é importante ter essa leitura, né, para não tomar decisões precipitadas. Essa classe aqui não serve, não funciona, não paga, né, como o CDI e tal. Tem que refinar, né, a análise crítica ali para entender da onde que está vindo esses desafios. Né? Se você comprou, por exemplo, um imóvel para renda, não façam isso, compre fundo imobiliário na minha visão. Mas Danilo, tem o perfil, tudo bem, compra imóvel, compra fundo imobiliário também. Então, você comprou um imóvel, vamos supor que seja uma casa, ela está avaliada em 1 milhão, e você recebe ali uma renda de 7 mil, 8 mil reais, e aí te ligam para falar, você quer vender sua casa? Eu pago 700 mil hoje. Você fala, pô, como assim? Comprei 1 milhão. Aí no outro dia te ligam de novo, no outro dia, aí te ligam todos os dias. O que você vai fazer? Ou você vai xingar o cara e falar, para de me ligar, deixa o meu imóvel aqui com a minha renda, ou você vai ficar olhando ali o preço dos imóveis ali que estão sendo vendidos numa tela e alguém decidiu vender por menos, sendo que quando você comprou, você estava ciente que valia aqueles 1 milhão, e alguém vendeu um imóvel parecido por 700 mil, você vai vender o seu também porque o outro vendeu. Não, para trazer para o mundo real, para a pessoa física, acho que ela deveria começar a olhar um pouquinho para o spread, porque ela está investindo em imóveis. Então, por mais que o home broker ali, onde você faz as negociações, seja tentador, até mesmo em valorizações, subiu 10%, vou vender, ferrou. Não, calma, avalia o relativo, avalia os pares, vê se tem algum ativo com risco
retorno melhor, porque, não, aquele outro fundo lá está pagando mais, também é de logística. Não, mas o que ele tem dentro da carteira? Ah, são ativos classe B e C, localizações mais desafiadoras, mas está pagando mais. Não, calma. Então, você quer mesmo correr mais risco? Porque não trazer uma frase meio feita aqui, não tem nenhum almoço grátis no mercado, os preços estão ajustados ao risco, e a gente tem essa discrepância que eu acredito. O Baroni citou muito bem que a gente tem essa questão de institucional muito baixa, mas eu acredito que, aos poucos, a gente tem vários movimentos, inclusive participei de uma apresentação para investidores institucionais na B3, para explicar o produto, o fundo imobiliário do zero, para aquele investidor que é gringo. Nós temos fundos imobiliários entrando em índices internacionais. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter uma liquidez enorme. Vai ser aos poucos, só que essa distorção ela vai sendo corrigida. Minha visão para daqui 10 anos vai ser que talvez a gente tenha fundos com 10, 20 bilhões de patrimônio, que os 5% de retenção seja para fazer um desenvolvimento, seja suficiente para fazer um desenvolvimento enorme, para comprar um outro fundo menor, e aí a gente tem uma variação de yield muito menor, que isso impacta também muito na cota, né? O investidor é imediatista, aquele dividendo vem muito alto, então eu estou disposto a comprar mais cotas, porque eu acho que eu vou receber aquela distribuição que foi maior para sempre. Então, acho que é um caminho que ainda é um pouco lento, o Baroni falou daqui uns 5 anos, e a gente tem essa entrada de institucional aos poucos que vai tirando essa distorção, vai trazendo esse mercado para uma racionalidade melhor. Eu tenho essa percepção também, e eu vejo isso no meu dia a dia. Investidores institucionais cada vez mais interessados na classe. O grande desafio é a liquidez, mas, enfim, acho que é um processo, né, que ao longo do tempo tende a ser superado.